Bendito seja o nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, bendito, trino e eterno. Deus que nos ama e fala conosco. Fala de forma concreta e na sua fala, na sua revelação, nós encontramos o caminho a seguir, a razão para viver. Nós lemos no Evangelho de Lucas, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Lucas 24, de 1 a 12. No primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado, e encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas ao entrarem não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Eram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como delírio e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Vamos falar com esse Deus em oração. Eu vou convidar para nos conduzir essa palavra de oração o pastor Bezeliel. Pastor, por favor, nos conduz o microfone, vem aqui ao senhor. Pai de amor e de infinita misericórdia, ao ouvirmos este relato da ressurreição de Jesus, nós nos transportamos para aquela manhã radiosa, quando os discípulos constataram que o Senhor tinha ressuscitado. E a nossa fé está baseada exatamente nesta notícia de que Ele está vivo, está à destra de Deus. Por isso estamos aqui nesta manhã para cultuá-lo, prestarmos o nosso culto, honrarmos e glorificarmos o seu nome. Amém. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, aperfeiçoa o nosso cântico. E dá-nos a tua bênção nesta manhã. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos também unir nossas vozes, ouvimos a Deus e vamos louvá-lo agora juntos. Vamos ficar em pé todos e vamos cantar Da Sepultura Saiu. Agora você vai conceder, ressuscite.
entre nós para nos abençoar ricamente nesta manhã. Amém? Podeis assentar, queridos. Nós voltamos ao texto de Lucas, capítulo 24, para darmos sequência à leitura do texto, a partir do versículo 13. Os discípulos no caminho de Emaús. Diz assim a narrativa deste evangelho a respeito deste encontro de Jesus com esses dois discípulos. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, aproximadamente 10 a 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjo, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e, tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com ele, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Que Deus abençoe a leitura da sua santa palavra e que ao final deste culto nós possamos também dizer, como aqueles discípulos: o nosso coração ardia, os nossos olhos estavam sendo abertos, a nossa mente estava sendo esclarecida, porque estávamos com o Senhor. Amém? Senhor nosso Deus, mais uma vez nós pedimos a Tua assistência, a iluminação do Teu Santo Espírito para compreendermos mais uma vez a Tua palavra, bendita palavra, que nos anima, que nos encoraja
nos caminhos da nossa existência, da nossa vida. Fala conosco. O Senhor está aqui conosco. Fala ao nosso coração. Precisamos ouvir a Tua voz. Precisamos reabastecer as nossas energias. Precisamos que a nossa fé cresça e se fortaleça. E a melhor maneira de fazermos isso é aos Teus pés, Senhor. É na Tua presença, é diante da Tua palavra, é ouvindo a Tua voz. Portanto, fala conosco, nós precisamos Te ouvir. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, esse texto é um dos textos mais preciosos das Escrituras Sagradas. Porque 2 discípulos estavam se afastando, mas Jesus estava se aproximando deles. Quantas vezes na nossa existência, na nossa caminhada, nós nos sentimos assim também, vazios, sem sentido, quando de repente algo nos surpreende. O pastor Fernando tem pregado uma série sobre como Jesus surpreendeu as pessoas. E aqui está mais um desses encontros surpreendentes de Jesus com esses 2 discípulos no caminho de Emaús, que pode muito bem representar a nossa vida, o nosso caminhar na nossa existência. Jesus se colocando ao nosso lado, às vezes até, num primeiro momento, silenciosamente, como nos parece ter acontecido nesse texto. Esse texto nos mostra esses 2 discípulos caminhando a passos muito lentos, porque algo lhes pesava muito. Não era nenhuma bagagem física que eles carregavam sobre os seus ombros, mas o coração deles estava pesado, entristecidos. E quantas vezes a nossa caminhada se torna também uma caminhada assim pesada? Os cuidados deste mundo, as nossas preocupações e os nossos passos se tornam lentos como a daqueles discípulos. E Jesus se põe a caminho com eles, primeiramente no passo deles. Vai silenciosamente com eles, até que Jesus quebra aquele silêncio, porque eles estavam lá pensando em tudo que aconteceu, a tristeza que os abateu, porque as esperanças dele tinham ido de água para baixo. Mas Jesus inicia o diálogo, porque Jesus quer ir abrindo o coração daqueles discípulos, para que possam compreender daqui a pouco as Escrituras, que Jesus colocaria diante dos seus olhos novamente, para que pudessem entender e os corações dele pudessem arder em amor e em alegria. Em um determinado momento daquele diálogo, Jesus usa uma outra tática. Jesus Cristo precisou ser mais duro com eles. Fez-lhe uma repreensão mais dura para acordá-los, para sacudi-los. E às vezes o Senhor faz isso conosco também na nossa caminhada. Ó nécios! Essa expressão ó é uma expressão forte de emoção. E Jesus passa a mostrar-lhes o vínculo do sofrimento e de glória. Ó nécios! Vocês não se lembram, vocês não sabiam que importava que o Filho padecesse e depois entrasse na sua glória? Queridos irmãos e irmãs, Jesus se aproximou daqueles 2 discípulos então e ia com eles. E o que aconteceu durante aquela caminhada? Primeiro nós vemos Jesus se interessando pelo problema daqueles 2. Que é isto que vos preocupa? Jesus é ainda hoje esse divino companheiro que está querendo saber quais são as nossas preocupações, quais são os nossos problemas. Ele está ligado, ele está interessado. Você não está sozinho, você não está sozinha nesta vida, caminhando em tristezas, em lutas, porque Jesus Cristo está ao seu lado e se interessa e se preocupa com os seus problemas. Mas Jesus faz mais uma coisa. Ele vai mais fundo. Ele toma conhecimento da luta daqueles 2 discípulos. O divino companheiro quer saber, ele vai fundo nos nossos problemas. Ele vai longe no diagnóstico
Que lindo psicólogo, psicanalista, conselheiro nós temos. E a pergunta que ele faz para aprofundar é a seguinte: quais são as suas preocupações? O Senhor Jesus não é aquele conhecido ou amigo que se coloca ao nosso lado e às vezes até nos faz perguntas, mas são perguntas superficiais. Ele vai mais fundo, porque Ele conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa vida, Ele se interessa a tal ponto de ter empatia com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Ele tomou sobre si as nossas dores. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Mas Jesus faz mais. Ele inicia o diálogo, porque às vezes nós não sabemos começar a expor as nossas lutas e os nossos problemas. Jesus foi um ouvinte paciente. Veja como ele ouviu o relato pacientemente, porque ele está pronto para ouvir, e ainda hoje ele quer nos ouvir, ele é paciente conosco. Nós podemos lhe abrir o coração, contar as nossas lutas, as nossas dores. Isso vai nos fazer bem, porque nós estamos fazendo isso diante do divino companheiro que se coloca ao nosso lado pacientemente para nos ouvir. Eu garanto para você, meu irmão, minha irmã, que ninguém tem tanta longanimidade e paciência conosco para nos ouvir como o Senhor Jesus Cristo. Mas para que a gente derrame o nosso coração, as nossas queixas, as nossas lutas, nós precisamos passar tempo com Ele. E quanto tempo nós temos passado aos pés do Senhor Jesus diariamente? Para desabafar, para contar, para abrir os nossos corações diante da presença dEle. Talvez aí esteja a razão, porque passamos muitos dias carregados de lutas, de provações. E é interessante notar que quando a gente encontra um companheiro, um amigo querido que é paciente para nos ouvir, como a nossa carga é aliviada. E Jesus Cristo está pronto para fazer isso diariamente. E na sequência, Jesus os instruiu na palavra. Ele começou a explicar tudo aquilo que a respeito dele dizia nas Escrituras. É sempre pela palavra, viva e poderosa, que o Senhor Jesus cura as nossas feridas, que Ele remove as nossas dúvidas e Ele aquece o nosso coração. E o divino companheiro continua ainda hoje nos abençoando por meio da sua palavra. Bendita palavra, que faz com que compreendamos as coisas de Deus, porque é a revelação de Deus para mim e para a sua vida. Quanto tempo eu tenho dedicado a ouvir a voz de Deus, que me instrui por meio da sua palavra, para aliviar as minhas cargas na minha caminhada, na minha existência. O ápice desta narrativa está no versículo 30, quando Jesus os edifica na comunhão, no partir do pão, que nos faz lembrar aquilo que daqui a pouco também faremos. Partir do pão. Como nós precisamos, queridos irmãos, das palavras, do calor da amizade de Jesus Cristo, para sairmos da solidão, do vazio interior. Para que mudanças aconteçam, nós precisamos permanecer nele. Nós precisamos ouvi-lo atentamente. E nós precisamos contemplá-lo amorosamente. Se você perceber o que está nesta narrativa, nos parece que Lucas está nos narrando que naquele momento do partir do pão houve novamente um silêncio, aonde gestos, olhares e sentimentos estavam sendo transmitidos ali. O coração já ardia, os olhos já começavam a ser abertos, e palavras são ditas também.
mas é o entregar do pão. E certamente as marcas estavam ali, porque Jesus subiu ao céu com essas marcas. Nós não entendemos tamanho amor. Quando nós chegarmos lá e formos recebidos pelo Senhor Jesus Cristo, e Ele erguer as mãos para dizer: pais, irmãos, nós vamos ver as marcas, as benditas marcas, nas mãos do Senhor Jesus Cristo, que vai fazer com que o céu seja um louvor eterno na presença do Senhor. Porque naquelas marcas nós vamos nos ver, naquelas chagas nós vamos ver quanto sofrimento o Senhor Jesus carregou por minha causa, por sua causa. E nós vamos ser eternamente gratos ao Senhor Jesus. É aí que nós vamos entender o que é uma eterna gratidão. E foi neste momento que os olhos daqueles discípulos foram abertos. Que momento lindo! Que conversa transformadora! Jesus toma o pão, o abençoa, parte e então lhes dá. E é naquele momento, exato momento, que os olhos daqueles homens foram abertos. Agora eles perceberam quem era o companheiro, o divino companheiro, o Senhor Jesus Cristo. Há uma coisa surpreendente nesse texto, versículo 33. Na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. Já era noite, estradas perigosas. Jesus não voltou com eles, mas os passos deles já são outros. Dá a ideia de que eles voltam correndo. Essa narrativa começa com passos lentos, com passos sobrecarregados de tanta tristeza, de tanta aflição, de esperanças que se foram. Agora eles voltam de forma diferente para Jerusalém, onde tudo começou. E eles nem precisam mais da presença visível do Senhor Jesus Cristo. O coração deles é outro, a visão deles é outra. Eles caminham de volta para se juntar, para dar testemunho. Cristo vive. Nós continuamos a ter esperança. Lembre-se disso, meu irmão, minha irmã, na sua caminhada. A caminhada da vida, que pode ser muitas vezes pesada e dura. Lembre-se que nessa caminhada o Senhor vai conosco. E a iniciativa é até dele. Ele está presente. Ele nos prometeu: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus nos surpreende, para que nós possamos também surpreender outros com o testemunho que vamos dar dele. É interessante as palavras dos discípulos no caminho de Emaús, quando explicavam para Jesus os acontecimentos. E ele diz que, olha, algumas mulheres nos surpreenderam, dizendo que foram ao túmulo e ele estava vazio. Aquelas mulheres que foram surpreendidas, agora surpreendem com o seu testemunho. E aqueles discípulos vão se reunir a outros que estavam no cenáculo, a outros que estavam reunidos a portas fechadas. Ele vai se unir ao testemunho de outros que surpreendem a outros dizendo: Jesus vive. E essa continua sendo a maior surpresa para a humanidade. Nós não estamos sem assistência, nós não estamos sem o socorro divino. Deus não é um Deus que nos criou e nos abandonou. Ele vai conosco. E a prova maior disso é que Ele é Emanuel, Deus conosco, que se coloca ao nosso lado na nossa caminhada. Que Deus nos abençoe e que o Senhor Jesus Cristo nos dê a graça de, mais uma vez, ao partir do pão, o nosso coração possa ferver de amor, de gratidão, de eterna gratidão, que começa agora, nessa caminhada com o Senhor Jesus Cristo, e que se estenderá por toda a eternidade. Que o Senhor assim nos abençoe, irmãos. Amém?
curvemos a nossa fronte e vamos orar silenciosamente, nos preparando para esse momento de ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Possamos fazer isso na presença do Senhor. Convido os presbíteros da igreja a virem à frente, por favor, para servirmos o alimento de Deus ao rebanho de Deus que está congregado nessa manhã, nesse lugar. Eu vou convidar o reverendo Durval para nos auxiliar e o pastor Bezaliel também, reverendo. Por favor. Fomos instruídos pela palavra do Senhor, que é a presença de Cristo, que dá sentido a essa mesa, a esse sacramento. Ele prometeu caminhar conosco todos os dias da nossa vida. E para deixar isso claro, Ele estabeleceu esse sacramento. Com esses elementos concretos, visíveis, nós cremos na sua promessa concreta que sustenta a nossa vida. Todo aquele que crê em Jesus Cristo como seu Salvador pessoal, o Senhor de sua vida, está em comunhão com a igreja, com o rebanho de Cristo, tem acesso à mesa do Senhor. Nós vamos lembrar do sacrifício do Senhor, cantando este primeiro hino, enquanto recebemos o pão, e depois, ao recebermos o cálice, cantaremos o segundo hino, que lembra-nos desse amor que levou Jesus à cruz. Nós temos aqui um elemento, um pão, que não contém glúten. Para aqueles que têm intolerância ao glúten, temos essa bandeja. Vou pedir ao Cícero, por favor, Cícero. Alguém aqui que especialmente precisa participar? Temos a Ivanira ali. Se mais alguém precisar, está com o Cícero.
Nosso Senhor nos diz, como disse então, tomai, isto é o meu corpo, comei-o, fazei isto em memória de mim. Por amor morresse, o evangelista João nos diz que o Senhor Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E naquele instante ele tomou também um cálice e nos instruiu, dizendo: tomai e bebei, esse é o meu sangue, oferecido em vosso favor, fazei isso em memória de mim. Falar sobre o acampamento? Quer falar alguma coisa sobre o acampamento de família? Pode anunciar, né? Você quer falar sobre o acampamento? As
gostaríamos de saber se há alguém que está aqui conosco hoje de manhã e nos visita. Se tivermos alguém que nos visite, pudesse colocar em pé um instante, por favor. Ontem pela manhã, bem cedinho, o Senhor recolheu para si o nosso irmão, presbítero emérito da Igreja Presbiteriana do Jardim Guanabara, o Dr. Oliveiros Valim. O corpo dele foi sepultado no cemitério Flamboyant, à tardezinha, e nossa palavra de gratidão por uma vida tão significativa e de consolo, a nossa oração, especialmente pelos seus filhos, netos, e todos aqueles que tiveram a oportunidade de privar da sua preciosa vida. Que Deus assim opere a sua graça sobre a vida de cada um de vocês. Agora, no mês de março, no início do mês de março, nós teremos no Brasil o feriado do Carnaval, e nesses dias nós aproveitamos para um tempo de comunhão, de crescimento espiritual, nos retirando para os acampamentos. E nós queremos que toda a igreja tenha essa oportunidade. Então o Ministério de Apoio à Família está providenciando um acampamento lá na casa dos nossos irmãos Iberê e Maria Lúcia. Então o presbítero Márcio pode dar mais informações a todos aqueles que tiverem interesse em saber um pouco mais. Ele está à disposição. Perdão. E o pastor Durval, outro anúncio. Os jovens e os adolescentes também terão um acampamento no feriado do Carnaval. E o acampamento será do sábado de manhã até a quarta-feira de manhã. As inscrições para o acampamento devem ser feitas pelo site acampamentomab.com.br. Somente pelo site, tá bom? Nós não vamos receber dinheiro de inscrições de adolescentes e de jovens. Então, você que é pai de adolescente, que é mãe de adolescente, motive o seu filho a ir para o acampamento. Não é um gasto que você vai ter com o seu filho, é um investimento que você faz na vida do seu filho, enviando ele para o acampamento. Então, entre no site acampamentomab.com.br. O valor da inscrição, se não me engano, é R$350, não é barato, mas você pode parcelar em 3 vezes pelo cartãozinho no site, e não é um gasto, como eu disse, é um investimento. Não deixe seu filho solto por aí no carnaval, né? Mande ele para o acampamento, enquanto você ainda pode fazer isso, enquanto você ainda pode pegar o seu filho e pôr no carro, trazer ele na igreja, faça. Enquanto ele é adolescente, ele precisa disso, por mais que ele diga que não, mas ele sabe que ele precisa e você sabe que ele precisa também. Se você é jovem, você já tem mais autonomia, entre você então no site e faça sua inscrição. Tá? Nós também nos alegramos nessa semana com o nascimento do netinho do Nelson e da Sônia, e louvamos a Deus pela vida preciosa do Henrique. Nós sabemos que a Noemi e o Gustavo estão realmente radiantes com o nascimento do seu filho. Deus abençoe os primeiros dias dessa vinda ao mundo do Henrique. Se você tem 60 anos, a partir de 60 anos, você está convidado para uma reunião que nós teremos no dia 1º de fevereiro, às 17 horas. Então, veja aí no boletim, anota tempo de renovar. Nós contamos com você, precisamos que você venha. Nós estamos num momento importante e nós queremos contar com a sua presença. Para os que têm 60, estão começando os anos 60, vocês vão ser os adolescentes da reunião. Então, oportunidade rara. Venha, porque vai ser uma reunião muito importante. Vamos louvar novamente a Deus. Logo após a oração e bênção, nós vamos cantar esse hino Tu És Fiel.
Vamos então ficar em pé. Oremos, te damos graças, Senhor, pela oportunidade que o Senhor forneceu para nós nessa manhã, de nos congregarmos aqui, ouvirmos a Tua palavra, entoarmos hinos, convivermos no partir do pão uns com os outros e com a presença de Jesus, que caminha conosco, que nos ouve, que nos fala, que nos auxilia. Irmãos, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai e que a comunhão do Espírito Santo repouse e permaneça assim sobre vós agora, para a glória do Deus bendito e trino, e para sempre. Amém. Enquanto cantamos, podemos também consagrar dízimos e ofertas ao Senhor. Tu és fiel, Senhor, meu
coisas.